Boa noite, queridos irmãos de caminhada. Que bom estarmos juntos novamente para conversarmos sobre temas importantes do nosso querido Espiritismo. Hoje, o tema escolhido é vibração e sintonia. Afinal, o que é vibração? Vibração espiritual é um processo mental. Envolve, na verdade, aquelas energias que a gente emite a partir do momento que a gente pensa, que a gente cria o nosso pensar. Já a sintonia espiritual é a base da existência de toda alma imortal. É um princípio divino que, na verdade, rege tudo e todos. Assim como a lei da gravidade, nós temos dentro do nosso mundo a lei da sintonia. Ou seja, o que sintoniza com o quê? A partir da sintonia as coisas se encontram, seja ela uma sintonia positiva, seja uma sintonia negativa, mas elas se atraem. Tudo que existe na matéria tem uma vibração. Aliás, as últimas descobertas na física quântica já nos elucidaram que não existe especificamente uma matéria tão concreta assim, não é mesmo? O que nós chamamos de matéria nada mais é do que a energia em estado aglutinado. E assim, quando entendemos que somos energia, entendemos melhor a questão da vibração. A lei da sintonia de vibrações é uma realidade, assim como a gravidade. Exatamente nessa linha é o que a gente costuma ouvir e aprender dentro do Espiritismo a respeito do desencarne, por exemplo. Quando nos perguntam ou quando a gente vai tentar ler a respeito do que acontece quando desencarnamos. Para onde vamos? E normalmente escutamos o quê? Olha, nós vamos para onde a nossa frequência energética estará em sintonia. Então é exatamente assim. Lembra alguém que tenha visto o filme Nosso Lar, ou lido, ou escutado, né, aqui no grupo, aquela historinha do Nosso Lar? O André Luiz, ele foi levado à colônia Nosso Lar, né? Pela sua sintonia vibratória. Já a mãe dele estava em outro local e tinha a condição de vir visitá-lo. Ele não estava na mesma sintonia da sua mãe. Portanto, lugares diferentes. Muito bem, Maribel. São lugares? São frequências diferentes. Em função de quê? Em função exatamente do que nós estamos falando, da vibração espiritual que ele possuía. E o que determinou isso naquele momento desencarnado? O karma, que é determinante, né, dentro da sua vivência toda como alma eterna, né, as crenças, a lucidez que ele tinha naquele momento conquistada até aquele momento, os méritos, os erros, as qualidades que ele tinha conseguido conquistar, os pensamentos que ele cultivava. Enfim, é uma gama de fatores imensa que determina a nossa faixa vibratória geral, que é, na verdade, o nível de nossa expansão de consciência. Um exemplo só para a gente poder entender melhor essa questão de sintonia e vibração.
principalmente vibração, né? Imaginemos que alguém com perfume muito forte permaneceu em um lugar fechado por algum tempo e depois saiu. Quando a gente entra nesse lugar, nós conseguimos sentir aquela fragrância impregnada em todo lugar. Nós não vemos essa fragrância, mas sentimos. Aquele perfume permanece naquele ambiente, não é mesmo? Exatamente, ele fica plasmado naquele ambiente. Assim fica plasmado também o nosso pensar, a nossa vibração, o que nós emitimos do nosso pensar. Os nossos lares, o ambiente de trabalho, os locais onde se realizam cultos, os centros espíritas. Enfim, quem chegar num lugar como esse, vai sentir ali aquilo tudo que ficou plasmado. Todos os sentimentos, todos os pensamentos, tudo aquilo que nós emitimos através da nossa energia. É o que a gente costuma chamar de formas pensamentos, formas sentimentos. Indo mais além, encontrando alguém num passeio que fomos, alguém conhecido, a gente chega e dá um abraço. Oi, como estás? Se ela tiver com aquele perfume forte, nós vamos sentir, né, o perfume enquanto conversamos com aquela pessoa. E quando ela for seguir o seu caminho e nós seguirmos o nosso, nós vamos continuar sentindo aquele perfume, não é verdade? Impregna em nós, na roupa, no cabelo, como dizem os mais velhos, no nariz. Pois é, assim é também o nosso estado de espírito, como dizem. Ou seja, como estamos de vibração, também passamos e recebemos no momento em que a gente encontra outra pessoa, no momento que a gente convive com os nossos. Isso se dá de forma inconsciente muitas vezes, na grande maioria das vezes. Mas nós vamos trocando essas energias, nós vamos nos misturando. E aí, nós vamos encontrando também aquelas pessoas que a gente não tem sintonia. E que toda vez que encontra, parece que não tem assunto, parece que não fecha, né? É assim, são as vibrações que não coadunam, não estão sintonizadas, não estão numa mesma frequência. Em resumo, estamos sempre marcando a nossa fragrância espiritual, as pessoas e os ambientes com as quais a gente convive. Estamos ali deixando as nossas marcas e também recebendo as influências destas pessoas, destes ambientes. Quando e se as nossas defesas espirituais estiverem em boa forma, assimilaremos somente aquilo que for positivo e rechaçaremos aquilo que não é bom. Como assim, Maribel? Na verdade, nós temos que ter uma defesa contra aquelas energias que não são realmente positivas para nós. Encontrei uma pessoa, essa pessoa não está com uma energia boa, senti aquele peso, e isso também é treino, é disciplina.
E também acontece quando aquela coisa pesada diverge dos meus pensares. Se eu estiver com pensamento positivo, estiver otimista, estiver com minha fé em alta, no momento em que eu encontrar alguém que não esteja desta forma, eu vou sentir. Eu gosto da pessoa, eu tenho inclusive afinidades pessoais com ela, mas eu sinto que ela não está bem. Se eu estiver com esta minha defesa da fé em dia, eu vou sentir que ela não está bem, não vou ficar mal e ainda vou orar por ela. Ela não está bem, eu vou tentar ajudá-la de alguma maneira. Posso até na hora questionar: posso te ajudar? Se não puder ajudar, podemos orar. A oração, a prece, é um grande remédio e também inúmeras vezes um antídoto para que as nossas vibrações permaneçam sempre numa potência boa, né? Numa sintonia de amor, de fraternidade. E isso a gente consegue sempre fazendo a opção de buscar ser um ser humano melhor e um homem de bem, que é aquele que está lá no Evangelho descrito pelo nosso Mestre Jesus. Paz e luz para todos e busquemos a sintonia do amor.